Amém, queridos. A paz. Hoje, antes eu queria falar com vocês sobre a conferência de mulheres. Quem está aqui com uma grande expectativa? Eu estou com uma grande expectativa no Senhor, do que o Senhor vai fazer esses dias aqui. Nós estamos orando por 400 mulheres em cada sessão. E eu fico pensando, todas essas mulheres sedentas, buscando um só propósito, a presença do Senhor, o que vai acontecer nesse lugar. Então, eu estou com grande expectativa. Você que é líder, veja se sua célula toda já fez as inscrições. Não deixe de fora ninguém. E convide também amigas, mulheres de fora, para ouvir a palavra do Senhor. Amém, queridos? Eu vou ser bem breve. Esse tema é um tema maravilhoso. E há tanta profundidade de se falar sobre fé. Mas eu queria trazer uma palavra mais para o nosso entendimento do dia a dia. Inclusive, no final, nós vamos fazer um exercício que eu quero que você faça todos os dias em sua casa, que é o que eu faço. Então, a palavra, o nome que eu dei à palavra é onde a sua fé está fundamentada. E eu quero começar perguntando para você, responda para você mesmo. Em que você tem ocupado o seu tempo? Em que você tem ocupado durante o dia a sua mente? Você já viu a expressão, você é o que você come? Eu não gosto dessa expressão, porque eu como mal. Então, eu sei que eu tenho algumas toxinas. Mas, queridos, de que nós estamos alimentando o homem interior? O que você vê? O que você ouve? O que você assiste? O que você consome? Nós podemos estar infectando também o nosso homem interior. E matando a nossa fé pelo que ouvimos. E nesse mundo de hoje, na geração de hoje, de internet e de muitas informações, eu vou ficar quietinha. Vou parar um pouquinho aqui, abre parênteses. Eu vou ficar bem quietinha com meu iPad, olhando minhas anotações bem calminha, porque eu acho que o celular de vocês não estão cheio de memória, estão cheio de figurinha minha. Então, assim, hoje eu vou ficar quieta, para não ter mais figurinha, porque já estão me olhando ali. Então, eu já sei. Aí, hoje eu vou ficar bem quietinha, vou ficar quietinha. Eu vou tentar. Porque os celulares, eu não sei como é isso. Teve uma vez que eu ministrei aqui e eu fiz umas coisas meio assim. Eu cheguei ali, me mostraram a figurinha. Queridos, foi coisa assim, de descer da oferta e chegar ali. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Então, hoje eu vou ficar bem quietinha para não ter figurinha. Eu não me importo, queridos, eu não me importo mesmo. E tem cada uma tenebrosa. Mas eu não ligo. Então, sim, queridos, eu estava falando que a boca fala o que o coração está cheio. E dependendo daquilo que você tem alimentado, agora eu não falo mais do corpo, que perece, que vai ter fim um dia. Estou falando do homem que é eterno. Então nós podemos estar alimentando esse homem
com vozes, palavras e coisas que não edificam. E nesse mundo de hoje, que é o mundo da internet, é muitas informações. É ou não é? É muita coisa, é muita informação, é muita palavra, é muita coisa para encher a nossa mente. E isso, às vezes, vai minando aquilo que temos em Deus. Então, vamos ler Romanos 10, 17, que diz assim a palavra do Senhor. Abra Romanos 10, 17. Romanos 10, 17 diz assim: e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Na NVI tem uma tradução, a NVI diz assim: consequentemente a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo. Nós sabemos que Romanos está falando aqui da fé que precisamos e é gerada em nós por Deus para a salvação. Se você lê e estuda Romanos, você vai entender isso. Mas, quando temos essa fé gerada em Deus para crermos no sacrifício de Cristo, aí não parou para nós crermos para a salvação e parou aqui. Essa fé, ela precisa ser desenvolvida. Ela precisa crescer. E a gente pode observar, às vezes, na vida de um irmão, como às vezes ele cresce rapidamente e outros ficam raquíticos. Uns vão corre, cresce e rápido. E eles já entendem as disciplinas espirituais. E eles já começam a fazer. E os outros são mais lentos. E eles ficam raquíticos. Mas a fé, ela precisa ser desenvolvida. Em tudo aquilo que Deus gera em nós, é através da fé. Em nós é através da sua palavra. E não há outro fundamento, não há outra fonte que não seja a sua palavra. Como está o seu relacionamento com a palavra? Como você se relaciona com essa palavra? A medida da fé que cada um tem é a medida da palavra que está dentro de você. A fé pode ser medida. E ela é medida pelaquilo que você crê na palavra que está dentro de você. Naquilo que já foi gerado em você. E aí eu pergunto: qual a medida da sua fé? No dia da adversidade, quando vem o dia mau, porque vem? Não vem? No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. O dia mau vem. E eu dizia assim a Deus. Eu dizia: Senhor, eu quero ser uma mulher de fé. Aí a mentalidade errada, né? E o pensamento sobre Deus errado. E eu dizia assim: eu quero ser uma mulher de fé. Eu quero ser, me faça uma mulher de fé. Aí depois eu disse assim: mas o que é que eu estou pedindo? Hoje quero não, Senhor. Porque para ser uma mulher de fé, tem que vir uma grande tribulação. E tem que vir um grande aperreio. E tem que vir uma coisa grande. E aí eu vou ser provada na fé, para ter fé. E eu disse: eu não quero não. Eu não quero mais não. Eu não sei como é que o senhor vai fazer. Olha só, como se Deus ouvisse essas coisas.
Você já fez umas orações meia que depois você diz: Senhor, passa uma borracha? Eu já fiz essas orações assim, Senhor, deu tempo de escutar. Deu, porque Ele sonda. Então não é assim, queridos, que o Senhor nos ensina. O que a palavra de Deus diz? Basta cada dia o seu mal. O Senhor quer que a gente desenvolva a nossa fé cada dia naquela situação que você vai viver naquele dia. Naquele dia você vai precisar de uma medida de fé para aquele dia. Basta cada dia o seu mal, e para esse mal nós temos uma porção de fé. E aí a gente vai crescendo nesse conhecimento de que o Senhor nos ouve e que podemos crer na sua palavra. Então é cada dia. Queridos, você pode me garantir o que vai acontecer amanhã? Você sabe até meia-noite, o que vai acontecer hoje? Nós não sabemos. Eu estava meditando na palavra e lembrando dia mal. E eu me lembro que esses dias a pastora Suzy passou um dia mal. E eu lembro que era uma sexta, final de tarde, e eu vi João Pedro, né, de relance assim rápido. E eu lembro que eu fui dar aula, e quando eu terminei a aula, que eu entrei no celular, já estavam as notícias, o pedido de oração. E eu disse, meu Deus, vamos orar. E ela pôde testemunhar de ver o poder de Deus e ver o seu filho bem. Hoje, queridos, eu posso testemunhar que Deus nos livra da morte, que Deus nos dá livramento de acidentes. Hoje, poderia estar 2 caixões aqui na igreja. Ontem, eu e Walter, o pastor estava falando sobre guerras espirituais. E no domingo, na segunda-feira, Walter começou uma guerra, e ele guerreando no quarto, eu guerreando na sala. Queridos, a gente pegou a moto para vir para a igreja. E no lugar ali na Duque de Caxias, nós vínhamos certinho, porque eu sempre pergunto ao meu marido, aí ele me ensina as coisas. Aí ele disse, nós estamos na mão certa. Nós estamos na mão que tem que parar. Então ele me ensina as coisas. A gente vinha bem certinho e viu uma mulher. Queridos, amados do Senhor. Essa mulher deu uma parada em cima da gente, assim. A gente freou assim. Olha, eu dei um salto, voltei, a alma saiu. Eu procurei a alma. Eu disse, meu Deus, o que foi isso, nego? E ela, perdão, passe, perdão. E que aflição. Queridos, é um negócio de segundos. Mas o Senhor nos deu livramento. Eu posso dizer que Ele nos livra. Porque eu vi a alma sair do corpo e depois voltar. E estou aqui. Então, nós podemos crer que o Senhor faz. E se eu falar aqui, cada um vai ter um testemunho, ou grande ou pequeno, ou como for, mas você já teve experiências assim. Mas Deus nos chama para ir mais profundo. Eu achei maravilhoso os hinos que foram cantados aqui. A gente já podia ir embora com aquilo que foi cantado aqui. Porque eu disse, meu Deus, é isso mesmo. O Senhor quer nos levar a conhecê-lo e a conhecer aquilo que Ele pode fazer cada dia. É no dia a dia. É em pequenas coisas como essa. Mas a gente precisa entender que na hora que a gente precisa da palavra,
ela tem que estar onde? Dentro de nós, na nossa boca. No momento que a gente precisa. E eu dei glória a Deus naquele momento. Eu disse, meu Deus, Jesus. Eu fiquei olhando para ela assim. E às vezes a gente pensa em fazer alguma coisa, né? Assim, uma buzinada, uma coisa. Mas nós somos cristãos. Então nós não vamos fazer nada disso. Mas, gente, como o Senhor é bom. Como Ele nos livra. Então, todos os dias nós temos a oportunidade de ver o poder de Deus se manifestar a nós. E eu lhe pergunto, Ele quer fazer? Todas as suas promessas, a Bíblia diz que tem o sim. Tem um texto que diz que Ele tanto tem o querer como o efetuar. Então, sim, Ele quer sim. Romanos 1,17, se você quiser abrir, pode abrir. Diz assim a palavra de Deus: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O que precisamos para viver? Falo do corpo. Que a gente pode dizer aí, que a gente pode pensar. Oxigênio, água, comida, sol. Tem algumas coisas que a gente precisa para viver. Mas do que precisa o homem espiritual? Note, o que é eterno. Porque esse aqui que vocês estão vendo, ele passará. Mas o que é eterno? De que ele precisa para viver? A fé. O que precisamos para o corpo? Jesus, ele está nos ensinando do que a gente precisa. A palavra. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. Jesus nos ensina em Mateus 4. Vamos abrir a palavra do Senhor e vamos ler aqui. Mateus 4. Mateus 4, a tentação de Jesus. Observe qual foi a arma que Jesus usou. E diz assim a palavra do Senhor: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, lhe respondeu. Como é que Jesus começa respondendo? Está escrito. Jesus começa respondendo, está escrito, não só de pão viverá o homem. Aí vem o que é melhor, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós vamos continuar o texto, mas eu quero parar aqui. De toda palavra que procede da boca de Deus. Então, nós temos que ouvir a palavra. Ele está dizendo que o homem interior, ele vive da
palavra que procede da boca de Deus. Você vai viver daquilo que você ouve o Senhor falar. Você precisa entender que não há nada para nós além do que está escrito aqui. Aqui está a fonte de tudo. A palavra está a fonte de tudo. Não temos outra fonte. A palavra de Deus há muitas promessas para nós e que muitas vezes nós precisamos nos apropriar dela. A palavra de Deus diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais. Lá nós temos autoridade. Lá nós temos tudo o que precisamos. Mas para que seja materializado, para que a gente possa ver acontecer, existe uma coisinha simples. E o que é? A fé. Nós precisamos nos apropriar da palavra, nos encher da palavra e fazer com que a palavra esteja tão em nós que não sobre mais nada. Que quando a gente abrir a boca, sai a palavra. Que aquilo que a gente escuta, que não está muito alinhado, nos perturbe. Então nós temos que ter essa certeza. Sem a palavra, não há uma vida. Nós vimos o justo vive pela fé. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra. Então não tem como. Não há vida fora da palavra. Não há outra fonte a não ser a palavra do Senhor. E vamos continuar. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus também. Outra vez ele disse: está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrando me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito. Novamente, está escrito. Então, o fundamento da nossa fé não tem outro a não ser a palavra de Deus. E aí, Jesus foi e disse: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Queridos, como Jesus nos ensina. Que guerra! Você está nas disciplinas espirituais, em jejum e oração, e vem as guerras. E como você vence? E como você vence? Com a palavra de Deus. Então o Senhor nos ensina. Jesus nos ensina isso. Está escrito, está escrito. E eu lhe digo, se nós nos alimentamos da palavra, e a boca fala do que o coração está cheio, se nós procuramos viver a palavra, então quando vem o dia mau, nós temos em que nos apegar.
Mas aí eu pergunto para você, no seu dia a dia, hoje, quantas pessoas passaram por você? No seu trabalho, aonde você foi em algum lugar? Quantas pessoas passaram por você hoje? Quais os ambientes que você entrou? E o que saiu da sua boca? Você é aquela pessoa que gera fé no ambiente onde você entra? Ou você é aquela pessoa que quando chega uma pessoa para ser simpático? Nós não fomos chamados para ser simpáticos com ninguém. Aí estamos no lugar para a gente não ser crente chato, para não ser antipático. Aí uma pessoa fala mal de alguma coisa e você diz, é verdade, é assim mesmo. Para não ser antipático. Você viu a inflação, né? Como as coisas estão caras. E a pessoa está mentindo? Não, mas você tem uma oportunidade de gerar um ambiente, mudar a fala. Você tem a oportunidade, porque nós não fomos chamados para ser simpáticos e agradar as pessoas. Nós fomos chamados para ser sal e luz. E você pode simplesmente dizer, é verdade. Mas você percebeu que mesmo as coisas estando caras, não faltou pão na nossa mesa? Mude sua linguagem. Você é um homem ou mulher que as pessoas chamam e dizem assim, vem cá, eu preciso compartilhar algo com você, porque você é uma mulher de fé, você é um homem de fé, e você vai orar e você tem uma palavra de fé. Ou você é uma pessoa que compactua com a mesma linguagem, que não é a linguagem do reino, que não é aquilo que somos ensinados, para não perder a amizade, para não ser crente chato. Nós somos levados todo dia a andar em ambientes. E a gente precisa entender que a nossa linguagem é diferente da do mundo. Não perca a oportunidade, queridos, de onde você estiver, gerar um ambiente de fé. Mudar a incredulidade das pessoas. Gerar esperança pelaquilo que você diz. É porque você não tem tribulação? Não. É porque você não tem também angústias e lutas? Não. Mas você sabe em quem você tem crido. Mas muitas vezes compactuamos. Temos a mesma linguagem. Mulher, eu vou te contar, olha, eu estou tão atribulada. Aí você, não fala não, olha, não te conto. Não, queridos. Você perdeu a oportunidade de dizer assim, deixa eu orar por você. Porque eu passo algumas situações. Mas sabe, eu tenho Deus que tudo pode e nenhum dos seus planos são frustrados. E Paulo fala da nossa momentânea tribulação. É um momento. E muitas vezes o Senhor quer manifestar o seu poder. E nós estamos agarrados em nós mesmos. Quando a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, nós temos que ter fé que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. E eu fico dizendo, meu Deus, eu fico meditando, é impossível te agradar? Sem fé, o que vai ser de nós? Mas, queridos, o Senhor falou também em sua palavra que basta
uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas às vezes o Senhor procura essa fé em nós e não encontra, porque somos autossuficientes. É a última pessoa que procuramos é o Senhor. É a última pessoa que procuramos é a palavra, o verbo que se fez carne. E muitas vezes resolvemos logo com uma ligação, um comprimido. Ai, que dor, um comprimido. Ai, eu estou com um problema, deixa eu correr aqui e ligar porque fulano vai resolver. E a gente perde o exercício de fazer com que nossa fé seja desenvolvida. Antes de qualquer coisa, busque ao Senhor. Antes de qualquer coisa, desenvolva a sua fé. Um dia dá certo, outro dia, Senhor, me ajude, me perdoe. Não crie. Eu vivi uma situação, eu estava angustiada com uma coisa que eu tinha que resolver aqui na igreja. Eu estava com a responsabilidade de uma coisa e o sanguíneo sofre. Meu Deus, me ajude. Ajude, Jesus. O sanguíneo ele é intenso em tudo que ele vai fazer. E eu estava para resolver essa situação. Aí eu fui orar. Estava orando. E aí, no culto de domingo, estava sem escala. Eu disse, deixa eu ver aqui uma palavra, pode ser que eu entre na escala da oferta. E eu fui para Mateus 6, o Sermão do Monte. E estava falando sobre ansiedade. Aí na minha Bíblia está em negrito. Quando está em negrito é porque tem a tradução, tem umas explicações, tem comentário, e eu fui. E quando eu cheguei lá, estava assim, uma pessoa ansiosa é uma pessoa dividida. Aí eu disse, pronto, Senhor, eu vou falar sobre isso. E o Espírito Santo disse, não. Você não vai para as ofertas, eu mandei você ir porque é para você, você está dividida. E eu disse, não, Senhor, eu sou mulher de fé, eu não estou dividida, eu creio, vai dar certo. Na segunda-feira, uma circunstância, eu fui murchando. Na terça-feira, outra. Na quarta, outra situação contrária. Na quinta, outra. Na sexta, outra. No sábado, outra. Como era que eu estava no domingo? Eu disse, meu Deus, vou morrer. Jesus, vem cá. E pela misericórdia de Deus, porque Deus sonda as intenções do nosso coração. Ele conhece as motivações do nosso coração. Pela misericórdia dele, deu tudo certo. Eu disse, Jesus, aí é que você vai. Sabe, aí é que você se joga, porque você conheceu um Deus que trabalha na tua fraqueza. Ele vai na tua fraqueza. E eu disse, meu Deus, eu não te ouvi. E deu tudo certo. Então, queridos, nós precisamos entender que essa fé, ela precisa estar em movimento. Mas muitas vezes a gente passa o dia e nem lembra da palavra. E aí eu vou ensinar 5, eu disse que ia ser bem prático, né? A palavra bem didática. 5 coisas que você precisa fazer para desenvolver esse relacionamento com a palavra. A primeira coisa, eu fui ensinada isso há um tempo atrás, já faz um tempo. A primeira coisa que você vai fazer, você vai ler a palavra. No seu devocional, você lê. E aí você escolhe o livro que você vai ler. Tem dias que você entende, dias que você não entende, você pede que o Espírito Santo vai lhe revelar. Ele vai lhe conduzir a toda a verdade. A segunda coisa, você vai decorar. Pega um texto e decora. Pega aquele texto e decora. A segunda coisa, você vai meditar.
O que é meditar? Trocar a ansiedade e preocupação pela palavra. O que é que está no teu pensamento o dia todo? O que consome tua energia o dia todinho? Que fica aquele pensamento remoendo o teu juízo. Troca pela palavra e vai meditar. Você também estuda a palavra. O que é que você vai fazer? Você vai ler e vai fazer perguntas ao texto. Para quê? Por quê? Para onde? Para quem? E você vai desenvolvendo esses estudos e meditando. E a palavra vai se transformando cada vez mais o seu homem interior, enchendo ele de músculo. Que eu não sabia que músculo era tão importante. Agora, com 54 que vou fazer, estão me dizendo que eu preciso fazer musculação. Então, para o seu homem interior, seu homem espiritual, faça essa musculação aqui. E agora vem a quinta parte, a aplicação, a obediência. Aplicar o que você leu, decorou, viu, estudou, agora você vai praticar. Queridos, eu lembro de uma situação que eu tenho orado por isso, sabe? Eu amo a palavra, eu gosto de estudar, eu estou fazendo teologia. Mas eu lembro que um tempo atrás eu estava com uma missionária numa praia com as minhas filhas, em Maceió. E eu estava lendo o livro de Jó. Eu disse, eu vou para a praia, eu não vou entrar, que eu não gosto dessa praia, eu vou ficar lendo. Minhas filhas brincando, as filhas dela, e eu estava lá deitada naquela cadeira que é assim, né? Bem, lendo Jó. Meu Deus, queridos, eu estava lendo Jó e chegou na parte que Deus diz a Jó, as ondas me obedecem e elas só vão até onde eu permito. Eu estou lendo e eu estou vendo. Eu endoidei. Eu disse, meu Deus, Solange, olha o que a Bíblia está dizendo. Olha, a Bíblia é a verdade. Ela não vem até mim. Ela tem um limite. E fiquei meia doida. Aí o que aconteceu? A cadeira, eu e minhas histórias, né? A cadeira dobra. Então, na minha loucura, a cadeira virou, dobrou e eu fiquei... Cléia, sempre foi Cléia, viu? Não pense que eu fui de outro jeito. Sempre algo tem que acontecer. E ela, meu Deus, Cléia, e eu, Jesus, a tua palavra. Meia doida. Aí ela foi, me acudiu e me ajeitou e disse, mulher, tu tá lendo só a praia toda, não precisa saber. Aí quando eu me acalmei, ela olhou para mim e disse, Cléia, nunca perca esse amor pela palavra. Nunca perca esse deleite que você tem quando vê a palavra. Parece que você entra dentro da história e a história entra dentro de você. Os anos se passaram. Os anos se passaram. E eu só me lembro da cena. E o que eu busco hoje? Senhor, me dá mais fome e sede, mais fome e sede, mais fome e sede. Senhor, me revela a tua palavra. Espírito Santo. Mas é esse apego, esse amor que a gente tem que ter ao ler a palavra. Você fica ansioso pelo seu momento devocional? Você fica, meu Deus, está chegando a hora? Você fica pensando o quê? O que nós pensamos? E sabe o que o diabo tem feito? Muitas vezes estamos no nosso devocional, lendo a palavra e vem as preocupações. E o Senhor querendo falar sobre aquele assunto.
mas os ouvidos não estão atentos à voz do Senhor. E o Senhor quer dar uma direção. E o Senhor quer dar resposta. E o Senhor quer mostrar. Aí eu vou repetir do início. Aí começa. Eu digo, peraí, vou orar. Vou orar porque não tá dando certo não. E eu começo a orar, e eu começo a adorar. E quando eu volto à palavra, eu disse, mente me obedece. Agora eu vou ler. Porque, queridos, tudo quer roubar aquilo que vai gerar em nós fé. Tudo quer tirar as notícias, as circunstâncias, as situações. Tudo quer nos roubar a palavra. Tudo quer nos roubar a fé. E para encerrar, porque eu quero que a gente faça um exercício, eu quero dizer a você como eu tenho feito ultimamente. E eu fazia antes e deixei. Eu tenho uma situação e eu quero ensinar a você. E eu quero que você faça isso todo dia. E eu pego a situação e aplico a palavra naquela situação. E eu oro todos os dias. Todos os dias eu faço isso. Então, eu tenho aqui no meu caderninho, esse é o caderninho devocional, alguns textos que eu oro todos os dias. E eu queria que a gente aprendesse sobre isso. Orar a palavra. Quando você ora a palavra, você não está dizendo as suas coisas. Você está dizendo o que ele disse. E ele só tem uma responsabilidade. É com a palavra dele. Não é com suas mazelas, não é com seu modo de pensar, não é com seu modo de agir. Ele não quer saber disso, porque ele sabe que no momento em que você está voltado para a palavra, isso aí vai ser transformado. Porque nós somos transformados pela palavra. Então, eu tenho o Salmo 119, que eu oro sempre. E diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria. E eu digo, Senhor, restaura a minha alma. Tira de mim aquilo que não foi o Senhor que plantou. E eu oro sempre todos os dias. Tem também Jeremias, é uma oração que eu faço. Jeremias 30, 17. Porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor. 1 Pedro 3, 24. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós mortos para os pecados vivamos para a justiça. Porque por suas chagas fomos sarados. E eu digo, Jesus, me ajuda a ter domínio próprio. Cura-me, porque eu quero ver meus netos. Eu quero ter uma velhice saudável. Então eu fico orando esses textos e sempre o Senhor fala comigo e eu oro. E quando vem uma situação, eu oro também. Até que. Porque eu sei que para todas as suas promessas Ele tem um sim. Eu queria chamar o louvor. Nós vamos fazer um exercício agora. Não vai dar tempo o outro ponto que eu ia ler sobre sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu vou só resumir, queridos. Não é a questão da fé e o tamanho da fé que desagrada a Deus. É quando somos independentes. É quando achamos que podemos dar conta de tudo. E eu lhe pergunto, você consegue dar conta de tudo? Como você só vai a Deus quando o negócio pega?
Ele quer que sejamos totalmente dependentes dele. E tenhamos uma fé madura. Um conhecimento maduro, porque os dias maus vêm. E eu vou falar uma coisa para você, queridos. É tanta coisa que a gente vê, tanta coisa que a gente escuta. Tanta coisa. Que ou a gente está firmado, ou a gente conhece a palavra. A gente conhece o Deus da palavra. E a gente crê de todo o nosso coração. Ou eu não sei o que vai acontecer. Porque hoje tem até quem pregue mentiras usando a palavra. E você diz, oxe, mas a palavra diz isso mesmo. Na tentação, o diabo usou o quê? Ele usou a palavra. Queridos, os dias são maus. Ou firmamos os nossos passos na rocha que é Cristo, ou o primeiro vento, nós vamos cair feio. Precisamos estar firmados na palavra. É o que Ele diz, é o que Ele fala. Mesmo que seja loucura às vezes. Porque me diga uma coisa, Abraão é o pai da fé, por quê? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, não foi assim? Eu vou te dar uma terra, você será abençoado, você terá uma nação abençoada, e fez toda aquela promessa. Eu quero lhe dizer, você acha que foi fácil para Abraão? Me diz só. Abraão está em casa, fazendo a bagagem, arrumando as malas, e vem os parentes. Vai para onde? Não sei. Quem mandou? Não sei. Eu só sei que sei. Será que hoje nós estamos com uma fé tão madura que o Senhor nos chame para o escuro, como Ele chamou Abraão? A gente obedece. Me diz a situação. Tio, para onde o senhor vai? Estão dizendo que o senhor está arrumando tudo para ir embora. Eu vou. Para onde? Não sei. Quem mandou? Deus. Que Deus? Não sei. Não, mas diga como Ele é, porque a gente faz aqui como a gente faz os deuses dos caldeus, para a gente adorar também. Não, não sei. Não, mas como Ele é? Ele tem pé, tem braço? Não sei. E eu vou ser pai. Como? Nunca foi até agora. Já são os dois velhos e vai ser pai. Não, endoidou. E a família se despedindo e dizendo, olha, ele está indo para um lugar que a gente nem pode ir lá visitar, porque a gente não sabe o endereço. E ele disse que vai ter um filho. Esse a gente nem vai conhecer, porque a idade de Sara. Como está o nível da nossa fé? Se Deus nos chamar para vivermos no escuro, só seguir a voz. Só seguir. Só seguir. Só seguir. O que você tem passado hoje, que você pensa que Deus não se importa, que Deus não está se importando? Quando Ele quer dar o livramento. Eu queria que você ficasse de pé. Você fizesse um exercício agora. Eu queria que você curvasse sua cabeça. Pense agora em algo que para você é assim, meu Deus, eu tenho que ter uma fé da fé. Pense em algo agora. Deixe que o Espírito Santo te mostre. Agora você vai pegar um versículo
versículo bíblico e você vai orar em cima disso. E você vai dizer como Jesus disse. A situação é essa. Mas a tua palavra diz. Mas está escrito. Faça esse exercício agora.